Mariana Silveira, bom dia. Eliseu Batista, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Márcia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Bom, são 9 horas em ponto. Eu vou dar início à nossa sessão, repetindo a saudação de bom dia. Espero que todos vocês estejam bem e tranquilos para participar, para acompanhar o webinar de hoje, que é do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários da Câmara Alemã do Paraná. É o primeiro evento online deste comitê em 2024, se eu não estou enganado, e o tema de hoje será Desafios do Cenário de Tributação Internacional. Temos três convidados especiais que tratarão do tema. O primeiro deles, que eu vou apresentar agora, é o nosso associado Robert de Reuter, administrador, economista e bacharel em Direito, especialista em economia bancária e seguros, fundador e diretor da DR Asset Planning. O Robert é cônsul honorário do Reino dos Países Baixos em Curitiba, é membro ativo da Câmara Alemã e da Associação Comercial do Paraná, assim como da Society of Trust in State Practitioners e da International Fiscal Association. O segundo palestrante, também nosso associado, é o Monroe Olsen, mestre em tributação internacional, especialista em direito tributário e processual tributário. É administrador e advogado, professor visitante de pós-graduações e MBAs, e é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná. E o terceiro palestrante é o Ramon Rassoto Fortes, graduado em Relações Internacionais, membro da Society of Trust and State Practitioners, International Trust Manager, certificado pela Wilmington de Reino Unido, da Universidade de Wilmington do Reino Unido, e é certificado em Compliance Financeiro pelo Netherlands Compliance Institute. Bom, durante as apresentações, vocês que estão nos assistindo podem enviar perguntas e comentários pelo Q&A, Question and Answer, que é aquela ferramenta de comunicação que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Como é um webinar, não, o áudio não está liberado, então a interação deve ser feita exclusivamente pelo Question and Answer, tá bom? Então, as perguntas podem ser feitas desde já, e aí, ao final do evento, o nosso moderador e coordenador fará a leitura das perguntas e os palestrantes as responderão. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do tempo do webinar, os palestrantes poderão enviar as respostas por e-mail, assim como a apresentação, para quem quiser, ela poderá ser compartilhada via e-mail. Tá bom? Dito isso, eu reforço agradecimentos aos patrocinadores da Câmara Alemã no ano de 2024. Os patrocinadores masters são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, a Lapinha e a Miara Schwartz Tomaszewski. E agradeço aos patrocinadores do Comitê de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários, que são a Gaia Silva Gaete Advogados, Rapner Krutz e a Chatecor. Prestados os agradecimentos e feitas as explicações sobre a dinâmica do evento, eu vou passar a palavra ao Rafael Mantovani, que é coordenador do Grupo de Direito Tributário e associado da Gaia Silva Gaete Advogados. Desejo a todos e a todas um excelente evento. Rafael Mantovani, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Bom dia oficialmente, né? Agradeço ao Monre, ao Robert e ao Ramon que aceitaram esse convite para esse último evento do GETS esse ano. Eu vou ser breve porque a pauta é longa, tá? Então a gente vai tratar hoje um pouquinho sobre o que foi tratado na IFA, né? International Fiscal Association, que ocorreu agora em 2024, que o Robert participou. Então, ver como que o pessoal está enxergando os desafios aí que estão por vir nos próximos anos no cenário de tributação internacional. As coisas estão mudando, não é só no Brasil que tem surpresas. Vamos também falar de alguns estudos de cases de tributação internacional e jurisprudência internacional. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho da internacionalização de investimentos como estratégia de competitividade da empresa. Então, já passo a palavra, então, para o Robert. Boa apresentação. Pronto.
Bom, obrigado, Augusto, Câmara Brasil da Alemanha, Rafael, pelo convite de falar aqui e pela organização. É um imenso prazer estar aqui com vocês desta forma. Vou iniciar a compartilhar a minha tela e falar um pouquinho sobre o que o Rafael citou, o que foi falado na IFA e um pouquinho mais sobre também assuntos que interessam os associados, especificamente a partir de trading companies, antes de passar a palavra. É, ok, deixa eu ver, você está vendo agora a minha tela cheia ou ainda com... Ainda não. Tem que colocar no modo apresentação, Robert. Peraí. É, eu fiz isso agora, anterior. É, assim, agora vai. Agora sim. Boa. Então, bom, o tema de hoje é exatamente isso, né? Desafios do cenário da tributação internacional. Eu vou falar um pouquinho sobre o que foi falado na IFA nessa 2 semanas atrás, na cidade de Cabo, na África do Sul. O evento é organizado anualmente, é organizado pela IFA. IFA quer dizer International Fiscal Association. Eu tenho certo orgulho como holandês de dizer que essa organização foi fundada lá na Holanda em 1938, então é uma organização com mais de 80 anos já na atuação, que organiza anualmente congressos internacionais que reúnem os especialistas de direito tributário internacional. O Moura também já participou em vários desses eventos, então conheço bem esses eventos também. É, não só reúne advogados, mas também autoridades, pessoas que são das autoridades fiscais de países, professores. Então, é um evento sempre muito bem organizado e com milhares de pessoas atendendo. É um evento muito, muito grande. É, desta vez, por ser em Cidade de Cabo, é um pouquinho longe, porque para muitas pessoas, é, para nós, nem tanto, porque só atravessaram o oceano, mas para pessoas da Europa, da Oceania, dos Estados Unidos, longe, então a participação era ainda grande, mas não tão grande quanto, por exemplo, o evento está sendo organizado na própria Europa. Alguns destaques que foram discutidos, porque era uma semana, basicamente, de apresentações, e ia fugir um pouquinho do escopo desta apresentação, de entrar em detalhe de cada um dessas palestras que foi dado. Alguns destaques, então, formas práticas de abordar as disputas sobre a tributação. A forma mais prática é através de um acordo para evitar dupla tributação, porque isso que já evite que quem vai que diz quem vai tributar certa renda é o país de origem ou o país o receptor, por exemplo, de serviços. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco, especificamente no caso do Brasil-Alemanha, e é de interesse de associados em geral, porque nós tivemos um evento paralelo justamente entre a delegação do Brasil e a delegação da Alemanha. Eu fiz parte da delegação do Brasil. Enfim, em relação a essas disputas, nós só temos acordos para evitar dupla tributação, mas também há outros acordos que foram mencionados durante o evento. São os acordos para proteger investimentos. Isso é uma outra espécie de acordo que fala especificamente quando um país faz investimentos em um outro país, como isso pode ser protegido. Eu vou dar um exemplo interessante. É, no segundo mandato do presidente Lula, no primeiro, bem nos anos uns 15, 20 anos atrás, a Bolívia resolveu nacionalizar a indústria de gás, onde o Brasil teve fortes investimentos através de Petrobras. Eu
Petrobras e Morales eram amigos, então eles falaram, tudo bem, nosso amigo vai nos remunerar muito bem para a nacionalização de todos os bens de Petrobras na Bolívia. Mas não era bem assim, porque a Bolívia tinha um acordo com Holanda para proteger esses bens do seu próprio país. Aí os investimentos de Petrobras não foram feitos direto do Brasil em Bolívia, porque o Brasil e a Bolívia não têm um acordo desta forma, mas a Holanda tinha um acordo. Então, o Petrobras resolveu investir em uma entidade na Holanda que em si investiu em Bolívia. Então, em Bolívia, o investimento foi visto como um investimento da Holanda, ao invés de ser um investimento brasileiro. Então, a amizade entre os dois presidentes não era bem a razão que Petrobras recebeu um valor justo para esses valores, para os investimentos em Bolívia. Realmente foi porque, senão, a Bolívia ia se apresentar na frente do Corte Internacional na Haia, então, eles não queriam isso, então, por isso, desta forma, foi feito de forma, vamos dizer, amigável, mas honrando os acordos. Outro assunto que foi mencionado, por exemplo, a mobilidade de pessoas de alta renda. Isso já é uma tendência aqui que está crescendo ao longo dos anos, das últimas décadas. Muitos países, principalmente na Europa, outros países caribenhos, tentam atrair pessoas que têm um patrimônio elevado para investir. Em Portugal tem um sistema, a Espanha tem um sistema, Itália tem isso, Grécia, e vários países na, no Caribe também. A, as consequências foram faladas sobre como tributar essa situação, porque o que os países querem é evitar que pessoas saiam do país e não pagam mais impostos só para fins fiscais, ao invés de ter outras razões atrás das mudanças. Então, foi falado como quais são o que pode ser tributado no país de origem e o que tem que ser tributado nos outros países e como podemos evitar isso. É, muito isso tem a ver com a abertura, vamos dizer assim, de estruturas internacionais. Foi falado no passado, como no passado tinha muito sigilo através das estruturas internacionais. Não era sempre muito claro onde ficava patrimônio, quem era o patrimônio. E tudo isso mudou ao longo dos anos. Até os países que são considerados paraísos fiscais aqui no Brasil, hoje em dia, têm registros dos ultimate beneficial owners, como é chamado, os donos finais do patrimônio. Isso aqui é um exemplo das mudanças dos últimos anos. E tudo isso que foi falado durante essas apresentações. O que é interessante também a partir da inovação e tecnologia, a inovação e tributação, principalmente pelas autoridades fiscais. E uma das coisas que ficou, que era uma surpresa para muitas pessoas, é que o Brasil está muito avançado nessa parte já do uso de tecnologias. As autoridades falaram, eu tenho agora um próximo slide, foi falado durante a palestra das Women in IFA, Women IFA Network, com a forte presença feminina também. Então, isso foi também, aliás, uma um fator interessante no próprio evento, que a divisão entre homens e mulheres era basicamente igual. É isso que também é uma conquista dos últimos anos que deixou muitas pessoas felizes. Enfim, foi uma semana intensa de muitas palavras e realmente muito interessante. Uma das coisas que foi mais interessante foi uma discussão que foi feito entre um grupo de
basicamente a delegação da Alemanha e do Brasil. A gente organizou vamos dizer, um almoço e um evento paralelo, separado depois das apresentações, justamente para falar sobre como podemos melhorar a relação entre Brasil e Alemanha no âmbito fiscal e para atrair investimentos mútuos. Claro que por parte da Alemanha estava muito interessado quem das representantes brasileiras teve melhor acesso aos atividades fiscais para falar sobre um possível retorno de um acordo para evitar dupla tributação. É, porque até 2005, até o final de 2005, tinha um acordo entre o Brasil e a Alemanha para evitar dupla tributação em vigor, mas que foi cancelado por vários motivos, na verdade. É, primeiramente, o fato, eu tinha uma discussão em o que incluir, porque o acordo, em tese, diz onde será tributado os lucros de investimentos mútuos, né, de uma empresa brasileira que investe no Brasil e vice-versa, uma empresa alemã que investe no Brasil. E ele fala basicamente como tributar a renda. Então, ele fala sobre imposto de renda para pessoa física, para pessoa jurídica, por exemplo. Pessoa física também, mas pessoa jurídica era mais interessante em relação aos investimentos. Aí, como vocês sabem, tem muitas pessoas que atuam, que trabalham com isso no Brasil. Quem tem imposto de renda aqui no Brasil, mas tem muitos outros impostos também que são basicamente tributados sobre a renda, a cultura social, sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, CID, tem todos esses outros impostos, principalmente a CSLL, era ponto de discussão, porque a Brasil não quis incluir isso, mas o Brasil falou, não, a Alemanha falou, mas tributação sobre o imposto de renda, então você tem que incluir isso no escopo de acordo. Um outro ponto de discussão era a tributação de serviços. Isso que era de interesse da Alemanha, de tributar isso na própria Alemanha, quando eles iam mandar porque tem muitos prestadores de serviços da Alemanha atuando no Brasil, inclusive entre os nossos associados. Isso aqui também era um ponto de discussão que eventualmente resultou em basicamente cancelar esse acordo. Mas, enfim, por enquanto, o Brasil está começando a montar novos acordos, porém, a velocidade, isso não é muito rápido, então não temos muita previsão em quando nós vamos ter um novo acordo, infelizmente. Então, a resposta para a delegação real da Alemanha era, infelizmente, não sabemos quando que nós vamos ter um novo acordo para evitar a tributação entre nós. Enfim, eu vou agora mudar um pouquinho de assunto, para deixar a parte de fim atrás. Eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação da empresa de trading, porque isso muitos dos associados da Câmara Brasil e Alemanha atuam na parte de trading, fazem importação, exportação de produtos, nem só da Alemanha, mas também de outras partes do mundo. Nós mesmos também, dentro da nossa empresa, atuamos, temos cada vez mais atuação, por exemplo, da clientela da China, clientes chineses que são, em parte de trading, um dos focos do Brasil, primeiro, principal parceiro do Brasil é China, e não é Alemanha, não é Holanda, não é Estados Unidos, mas é China em relação a trading, então a maioria dos produtos vem dali. Muitos clientes têm nos perguntando como melhor, como fazer essa parte de estruturação. Então, tem várias formas. Você pode fazer. Bom, primeiro vamos falar sobre os conceitos e como eles podem ser
estabelecidas várias formas, direto em empresas ativas. Tudo isso depende um pouquinho onde você monta a sua empresa. Se eles são totalmente isentos, se eles são tributados, tudo isso você tem que ver. Isento hoje em dia, com as novas regras, no tempo que a tributação sempre vai cair em algum lugar. Isso, aliás, foi um dos assuntos, a tributação mínima de 15% é um assunto que também mexe com o mundo, então é um desafio mundial. Só mais um último comentário, então, o que na verdade também o acordo na época falava entre o Brasil e a Alemanha era a tributação máxima de 15%, que o Brasil na época não achou suficiente, mas que hoje em dia é considerado, né, para atividades empresariais uma taxa bem razoável no mundo afora. E, bom, espero que no Brasil também sendo visto da mesma forma. Enfim, o que é importante em relação a empresas de trading atividades no país ou desse estabelecimento ou não. E você vai montar um trading na Holanda, por exemplo, é para realmente importar lá. Então, você tem atividades locais. Se caso você resolve montar uma empresa que, que faz uma espécie de triangulação, por exemplo, no Caribe, na Ásia, nem sempre a mercadoria passa pelos países. Isso é um fator que você tem que considerar. Esses fatores e tudo mais, né, mais para o final da apresentação, da nossa apresentação, nós temos espaço para perguntas. Não foi isso? Então, caso você tenha perguntas sobre isso, nós podemos responder isso mais para o final. Em relação a essa parte da Constituição e manutenção, isso tem que ser feito pela agência registrada, na verdade, é um serviço que é no meu dia a dia, ou, por exemplo, em outros casos, né, por exemplo, quem monta a empresa em países com diretor humano é o notário, países europeus, mas também Panamá, por exemplo. É, o que é importante ter, normalmente para empresas de international business companies no Caribe, você não tem restrições em relação à nacionalidade, quantidade de diretores, acionistas. Hoje em dia, em trading para realmente ter a substância econômica, como isso é chamado, para realmente ter um corpo empresarial no país, você tem que ter um diretor local, na Áustria, por exemplo. O Ramon vai falar um pouquinho mais sobre essa parte daqui a pouco. Eu dar alguns exemplos. Capital geralmente é flexível, no maioria dos países, até inclusive países europeus, por exemplo, Holanda, para citar, no passado tinha capital fixo, hoje não tem mais esse requisito. O que é importante é essa parte da contabilidade. Temos também muitos contadores dentro dos nossos ouvintes de hoje. Então, isso é um assunto importante. O mundo mudou muito. O próprio fisco vai querer ver também as balanças das empresas, inclusive aquelas no exterior. No passado, muitos desses países não tinham requisitos para preparar os balanços, não tinha obrigação, mas isso até nos países que não são chamados paraísos fiscais, hoje em dia exigem alguma forma de balanço. Às vezes limitado, mas você tem que manter pelo menos as contas em dia. Isso é um fator muito, muito importante. Então, isso eu vou agora falar um pouquinho sobre como pode ser feito. Pode ser, por exemplo, do nosso clientela, nós temos clientes que eles mesmos detêm o próprio trading ao lado, como irmão de uma empresa no Brasil. A empresa no Brasil pode ser o dono, é, é, ou, por exemplo, ao lado. O que é hoje
que é importante mesmo na parte de trading, é um fator que Mona vai abordar mais para frente, é a parte que você tem que prestar muita atenção nas preços de transferência. Você tem que manter certa distância, é o chamado arm's length. Você tem que basear os preços de trading em preços que são comum no mundo afora. E isso aqui, às vezes, precisa ser um estudo detalhado que alguns dos tributaristas dentro do público podem fazer, com certeza. Mas, enfim, em vista do tempo, eu vou agora passar a palavra para. Bom, não, vou falar sobre só essas fatores, depois vou passar a palavra. Em relação a estabelecimento dessas entidades, o que é importante que realmente você tem que publicar em muitos países algumas coisas. É, por exemplo, muitos governos mantêm agora registros dos beneficial owners, né, dos beneficiários finais. Isso normalmente não é público, porém, você sabe que isso tá nas mãos das autoridades lá fora. Eles querem saber quem são, as autoridades fiscais têm que saber quais são os donos das estruturas. É, e, a mesma coisa é em relação à publicação, por exemplo, de demonstrações financeiras. Em alguns países isso é mais detalhado do que nas outras. É, por isso a parte da contabilidade é tão importante. É, o que na hora de estabelecer uma empresa, você tem que pensar qual que realmente é o objetivo, é somente contratual ou realmente fazer importação, exportação naquela país, com mercadoria passando pela países, eu citei a Holanda, o Porto de Hamburgo é grande também, eles vão passar por lá ou passar pela porta das Ilhas Canárias, que pode ser abordada também. A forma da legislação, alguns países têm legislação muito, a parte sofisticada pode ser explicado também na forma, tem muitas regras ou poucas regras que facilitam mais os negócios. Isso aqui tudo tem que ser considerado. A partir de informações pessoais, eu já falei, depende do país. A segurança jurídica, tem países, mesmo países pequenos, às vezes podem oferecer segurança jurídica forte. Vou dar um exemplo, as Ilhas Caribenhas, por exemplo, as Ilhas Britânicas, Anguila, são dependências britânicas. Então, você tem a segurança em cima desses países no final da história. Aqui, você tem um corte inglês, você tem a supervisão pelo Banco Central inglês, o corte inglês é o último corte de instância, então isso oferece certa segurança jurídica. A mesma coisa, por exemplo, para Curaçao, que é um território holandês, então lá tem um Banco Central local, mas tem um Banco Central holandês que faz parte do Banco Central europeu, então você tem essa segurança jurídica naquele país. Isso é um fator a considerar. Bahamas, por exemplo, já não tem isso porque é um país independente e não qualquer disputa tem que ser feita nos Bahamas mesmo. Essa parte da burocracia, custo dos profissionais, isso reflete também nos custos das próprias entidades. É, eu sempre digo, o custo não deve ser um fator principal, mas normalmente é. Os outros fatores, na minha opinião, são sempre mais importantes, mas as pessoas sempre olham para a bolsa, então o custo, claro que é um fator importante. É claro que estruturas na Europa são mais caras, por exemplo, do que estruturas no Caribe, ou até nos mesmos Estados Unidos. Enfim, agora sim, chegou ao fim da minha fala, 9h30, então, do tempo previsto. Então, agora, Ramon, eu vou passar a palavra para você para falar um pouquinho sobre o que aconteceu em Buenos Aires. Bom dia a todos. Agradeço à Câmara Brasil-Alemanha pelo convite. Parabéns, Robert, pela apresentação.
eu assumo daqui para trazer um pouquinho da minha vivência ali no STEP, de tantos anos, mas especificamente esse ano em Buenos Aires, já fazendo um paralelo aqui das estruturas multinacionais com o link da a família, né? Como essa passagem, a sucessão é realizada principalmente para os grupos multinacionais, com esse foco que tem sido discutido há muitos anos, né? Nos últimos anos a gente tem visto esse crescimento dos movimentos de transparência, de realmente publicar certas informações que no passado não era realizado, mas também a questão fiscal, né? A gente sabe que nesse contexto todo de transparência, os estados estão também preocupados com o equilíbrio, né, mundial aqui. Muito foi discutido aí muitos uns anos também sobre o BEPS, né? Então, essas formas que se criaram para ter algum benefício fiscal no exterior estão cada vez mais sendo restritas, né? Então, o evento do STEP tem, de fato, um enfoque mais pessoa física, né? Mas dentro desse contexto que a gente discutiu muito foi a questão da governança desses investimentos das multinacionais que muitas vezes estão detidos no exterior, né? As formas que você detém para garantir uma sucessão familiar. Aliado a isso, os temas de compliance, transparência fiscal, né? Dando já um exemplo, como no Brasil, em 23 passou uma nova lei para tratar sobre os investimentos no exterior, sobretudo para aquelas estruturas em paraísos fiscais ou estruturas que detêm renda passiva, né, a partir de 40% passiva, estão sujeitas às novas regras, e isso vem a impactar as famílias, porque no final, os top holding dessas estruturas, essas famílias podem estar estruturadas de maneira que devem observar essas novas regras, né? Então, muitas estruturas de empresa, de trusts, outros veículos de fundos, fundações, tem agora tratamentos específicos sobre como e quando eu devo tributar no Brasil, né? Tomando é, de partida que o beneficiário final seja brasileiro, mas em outros países do mundo já possuem essas regras de CFC, né? Para as pessoas físicas, deixando cada vez mais as estruturas internacionais transparentes. Os principais desafios que a gente ainda vê no mundo é uma certa é, é, resiliência do mercado também, teve muita resiliência nesses anos para manter as estruturas com certo benefício, né? Muito embora parte dos mercados globais tenham centralizado cada vez mais essas abordagens, né, nos seus códigos fiscais, né? Mas esses desafios eu acho que são mais em volume de informações, volumes de documentos que devem ser produzidos cada vez mais por parte das entidades no exterior. Então, fazendo um link com as estruturas de trading, muitas dessas regras também impactam, né, nas estruturas de trading, principalmente estruturas que têm pagamentos intercompany. Então, assim, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos. Trouxe também nessa mesma linha, já passando para o próximo slide, alguns países que se destacam, né, com relação às estruturas não só de trading, mas também de holding, e que podem auxiliar e fazer mais sentido os grupos com link com o Brasil, né? O primeiro deles é a Áustria, é um país com
com uma reputação e uma estabilidade jurídica, política bem interessante, tem um excelente acordo para evitar bitributação com o Brasil, e tende a se destacar quando você tem operações na Europa, no mercado europeu, com possibilidade de aproveitar de benefícios locais e também aqui no Brasil a ter a questão da dedução, né, dos impostos pagos lá. Existe uma alíquota reduzida para distribuições de dividendos para o Brasil, ou até o benefício de reinvestimento, né? Essas estruturas se destacam principalmente na capacidade de manter um diferimento para as controladas, abaixo da alça, né? Isso pode ser interessante para grupos brasileiros, já que isso é previsto dentro do acordo Brasil-Áustria, que passa por cima por muitas das regras que foram modificadas lá atrás pela MP 627 2013, com relação à tributação automática, né? Que essa é a realidade das pessoas jurídicas brasileiras. Também existe uma outra figura na Áustria, que é uma fundação privada, né? Ela pode ser estruturada dentro do grupo empresarial para travar algumas políticas internas para garantir uma passagem sucessória ou muitas vezes em movimentos de M&A, resguardar certos interesses do grupo. É uma fundação com interesse empresarial privado, né, que pode ser utilizada também como um elemento aqui adicional de segurança jurídica. Além da Áustria, nós temos, destacamos aqui Luxemburgo, é um polo financeiro realmente, segundo o maior centro financeiro de fundos de investimentos do mundo. É um membro da União Europeia e muito ativo em questões, em leis específicas, né, para determinados tipos de movimentos, como, por exemplo, leis específicas para atividades de trading, leis específicas para holding de participações, holding de investimentos financeiros, assim como de fundos de investimentos, o que traz, de fato, um respaldo bem interessante para os grandes grupos que buscam, né, além de tudo, um elevado grau de, de técnico, né, mas também legal para proteger os investimentos, né? Luxemburgo se destacou, se destaca há muitos anos, né, com essas estruturas, e também pelo seu forte presença de muitos bancos, né, muitas indústrias do setor financeiro que deixaram essa estrutura, essa jurisdição muito interessante. Além disso, temos um acordo para evitar a bitributação com o Brasil, né, mas também uma das mais extensas listas de acordos para evitar a bitributação do mundo. Esse país se destaca também, muitas vezes os grupos internacionais estão ali por treaty shopping, né, para buscar um, um, um porto seguro para sediar seus investimentos no exterior. Os principais veículos utilizados são as limitadas, ou perfis, mas também os veículos para as pessoas físicas. A gente quis destacar aqui um sistema específico da Espanha, né, que é pouco conhecido em relação às outras estruturas mais tradicionais, que são os benefícios da Zona Especial Canária. Para quem não sabe, as Ilhas Canárias são territórios, é um território espanhol e fica próximo ao Chifre africano, né? Então, um local muito estratégico aqui para operações de trade.
mas que é uma zona especial assim vista pelo Conselho Europeu, né? Então isso traz a, a forte reputação, né, a forte segurança jurídica ali de você ter uma tributação reduzida, sabendo que serão benefícios estendidos aqui por muitos anos, né? Atualmente, existe já na presunção a expectativa que esse benefício vai ser estendido até 2030, mas antes de mais nada, é uma jurisdição dentro da Europa que possibilita uma tributação global de 4%, né? Lógico que você precisa atingir certos objetivos, mas isso também vem junto com uma redução substancial do VAT, né, um imposto agregado europeu, e essas estruturas nas Ilhas Canárias podem ser uma forma de entrar no mercado europeu muito interessante, mas também para aqueles que não fazem transações efetivas de mercadorias, né, pelo território, né? Algumas condições para você atingir esse benefício é ter uma empresa local detida por um grupo empresarial, né? E aí vale ressaltar que o Brasil tem um excelente acordo para evitar a bitributação com a Espanha, né? Esse acordo se aplica também à Zona Canária, e dentro desse acordo existe já também o requisito de ser um investimento de pessoa jurídica, né? Você deve gerar 4 empregos locais e ter uma presença local, né? Então, isso realmente são requisitos mínimos para uma estrutura empresarial ter esses benefícios. A parte mais interessante, talvez, seja a possibilidade de isenção, né, do imposto de renda quando distribuído para o Brasil, né, com respaldo no acordo para estabelecer tributação com o Brasil. Voltando para o lado de cá do, do mundo, a gente passa pelos Estados Unidos. É inevitável mencionar a presença dos Estados Unidos, não somente para atividades no país, mas para atividades internacionais. Dependendo da estrutura que você utiliza nos Estados Unidos, você pode ter uma aplicação de base territorial para a tributação das pessoas jurídicas, o que significa estruturas mais eficientes no sentido de você triangular operações internacionais que não sejam alocadas nos Estados Unidos, podem não ser tributadas nesse local. Existe também uma presunção muito interessante por parte do IRS, quando você monta seu negócio, você realmente tem empresas sendo estruturadas de forma muito fácil e rápida, né? É, Muito embora o Código Tributário americano seja muito detalhado, a gente tem aqui uma rapidez e uma forma de gestão, né, dessas estruturas internacionais muito facilitada, né, até permitindo de forma mais abrangente do que os outros cenários europeus a própria administração do Brasil, né? Você tendo pouca substância local e você pode realmente otimizar a sua tributação com base na territorialidade, né? Mas, sobretudo, para aqueles que ingressam no mercado americano, é de suma importância ter uma estrutura lá para realmente poder se aplicar para o melhor regime, né? A gente tem LLCs, partnerships, corporations, você tem também sistemas híbridos que eu posso, né, ser parcialmente um partnership, mas parcialmente um corporation, mas também para possibilitar, né, a aplicação mais vantajosa, né? Haja visto que o Brasil não tem um acordo para estabelecer tributação com os Estados Unidos, mas aplica reciprocidade com base na sua
na sua atividade local. Sem dúvidas, talvez muito interessante para acessar o mercado, né, bancário americano, né? Então, muitas estruturas, às vezes, têm certos entraves para questões dos pagamentos internacionais em dólar, em euro. Uma estrutura nos Estados Unidos certamente vai facilitar bastante essa parte operacional. Temos alguns temas comuns a todas essas estruturas, no que diz respeito ao compliance, legal e bancário, são palavras da moda, vamos dizer assim. Mas eu trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir, né? A gente tem, desde do 11 de setembro, muitas coisas passaram a ser mudadas, né, no sistema financeiro americano, principalmente, no que diz respeito a financiamento de terrorismo, né, a lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. De lá para cá, a gente tem visto não só esse movimento das empresas, mas também para as pessoas físicas, né? Hoje você tem vários reportes que você deve preparar para essas estruturas internacionais. Sem dúvidas, praticamente todas estarão sujeitas, que a gente abordou aqui. Provavelmente o pessoal que participa aqui, seus grupos jurídicos estão acostumados a lidar com esses temas aqui para os clientes, mas de fato esses pontos merecem mais atenção porque eles têm tomado muita parte, têm consumido muito do tempo e dos custos, né, da gestão das estruturas, né? Então, o FATCA foi implementado pelos Estados Unidos como uma forma de identificar, né, aqueles estrangeiros que investem em, em dólar. Basicamente, se você abre uma conta dólar no Uruguai, você está sujeito à regra americana, né? Que é a moeda circulada originariamente nos Estados Unidos. Então, todos os correntistas de dólar estão sujeitos ao FATCA, né? Não só as pessoas físicas como as jurídicas, mas estas sim devem obedecer certas classificações, né, que esse grande formulário do FATCA traz para a gente, e cada uma dessas classificações trazem consequências, né? Mas as principais consequências são para aqueles grupos econômicos que estão gerindo recursos, né? Então, faço a gestão para um terceiro do mesmo grupo econômico, eu tenho uma classificação diferente daquela entidade que detém uma conta em dólar para pagar ou receber de clientes e fornecedores, né? Então, isso muda praticamente é, o contexto de uma forma bem diferente mesmo. E aliado a isso, a gente tem o CRS, que são os reportes do CRS estabelecido pela OCDE, né, como forma de troca de informações entre os países signatários, né, basicamente, acho que 90% dos países do mundo aderiram a ao CRS, que existe hoje uma facilidade muito grande da Receita buscar as informações de forma automática, porque essas informações são em cada um dos países, jurisdições, mantém um portal, né, online que é ligado ao CDE, através do qual são registradas as informações de determinadas empresas, né? E essas determinadas empresas geralmente são as que são classificadas como instituições financeiras ou como empresas que detenham ou mantenham substância local no país de domicílio. Então, basicamente, essas informações estão disponíveis para todas as receitas, né? Então, isso é importante destacar que não existe
hoje, com os sistemas globais da OCDE, uma necessidade do tribunal, né, o juiz dar um parecer favorável ou não para você buscar essa informação. A não ser que essa informação não esteja publicamente disponível, mas o número de informações públicas disponíveis atualmente é muito maior, né? Para os estrangeiros que investem na União Europeia, por exemplo, a gente tem o lei, é um tipo de registro de investidor estrangeiro, que configura também, né, o registro ali da empresa e dos seus administradores, dos seus sócios, né? Então, as empresas que investem na União Europeia ou detêm lá participações, né, atividades comerciais estão sujeitas a esse registro anual. E além disso, dependendo do país onde você possui a sua estrutura, você tem as variações, né? Trouxe dessa forma para a gente ter uma ideia do que estão hoje solicitando essas estruturas internacionais. A gente tem a parte de Economic Substance, principalmente nas jurisdições offshore, vamos dizer assim, que é é uma declaração que você tem que fornecer para saber se a sua empresa está sujeita ou não a contratar alguém naquele país, né? Porque muitas vezes os grupos empresariais têm estruturas sem estabelecimento permanente, com poucas substâncias locais e podem ser sujeitos a uma tributação adicional por isso, né? Então, é um comprometimento por parte desses países também de aderir a essa questão da OCDE. Mais recentemente, a gente tem visto a questão do Financial Disclosure, que é basicamente você deve publicar os balanços de uma forma específica para os governos, né? Você deve dar essas informações, além de registrar os diretores, os beneficiários finais e os acionistas também. Então, essas informações, apesar de não serem públicas em muitos países, estão nessa base central. Então, todos os players ali envolvidos na gestão, na estruturação, estão dentro dessas normas aqui de transparência, o que não necessariamente é ruim. Eu vejo que é realmente um movimento adiante para solidificação aí das estruturas internacionais, né? Então, aquelas estruturas muito complexas, muito utilizadas no passado, você vê que tem enfrentado certos questionamentos, né? Então tem algumas dificuldades para você manter estruturas mais complexas, cujo objetivo seria de ocultar sócios ou de realmente explorar, né, possíveis deduções de impostos ou realmente diferimento. Então, isso que os governos estão de olho para saber como são cada uma, como estão cada uma dessas estruturas. A nova lei das offshore, vamos chamar assim, Lei 14.754, 2023, ela tem esse viés também de, de realmente identificar todas as estruturas que a pessoa, que o contribuinte detém no exterior de forma separada, né? Então, independentemente se está um abaixo do outro, eles querem isoladamente saber qual que é a parte financeira e econômica dessas estruturas. Por fim, a gente vem agora com o Corporate Transparent Act nos Estados Unidos, que é um relatório que deve ser entregue por todas as empresas americanas, tá? É importante, para quem não sabe, precisa correr. É, Todas as estruturas americanas, LLCs, corporations detidas por não residentes, devem fornecer aos órgãos reguladores essa declaração até o dia 31 de dezembro, tá? Então, para essa declaração, precisa mandar passaporte das pessoas que detêm
né, são detentoras de algum benefício econômico, normalmente a partir de 25%. Mas essas estruturas são obrigatórias, as multas são pesadíssimas. Então, por isso que a gente enfatiza aqui, para quem não conhece, é importante já estar atento a essa nova regra. Então, mas esse que era o principal, os principais pontos que eu queria abordar, realmente esse movimento que a gente vive aqui de transparência, e cada vez mais restrito para fazer investimentos com diferimento, benefícios fiscais. Acho que eu passo a minha palavra agora para o nosso amigo Morro. Tá Tem bom, alguns Ramon. casos para. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Robert, também. Primeiro, agradecer ao convite, né, do Rafael Mantovani, né, do próprio senhor Andreas, do Augusto, da Marcela, para permitir que a gente pudesse, né, trocar essas informações, né, de assuntos e experiências tributárias, que é tão rico e que o Mantovani tem feito aí com muita tranquilidade e nos últimos temas até envolvendo preços de transferência, né, que foi o tema que a gente escolheu, né, Mantovani? O que que eu tenho aqui, né, de experiência para compartilhar com vocês? Eu estive, então, na Áustria por uma semana e na Áustria eu participei, né, de um simpósio e nesse simpósio também tive a oportunidade de conversar com diversos ex-colegas meus do LLM, né, da Áustria, que completou 25 anos de existência. Eu estudei lá 18 anos atrás. Apesar de ter sido 18 anos atrás, praticamente toda a temática que hoje a gente está discutindo, a gente já discutia lá atrás, quando a gente estudava, né, cada uma das jurisdições. Mas o importante aqui, para vocês terem em mente, é que o sistema de 18 anos para cá, né, mudou muito em função de todas as vantagens e evoluções, melhor dizendo, né, de inovação que o Robert falou, que foi muito abordado lá na IFA. Temos também criptomoedas, temos realidades, né, virtuais, produção por impressoras, né, e com a produção intelectual em outros países. Temos as a service, né, essas modelagens que têm tirado a cabelo, né, das autoridades fiscais que precisam arrecadar e estão vendo suas bases indo para outros lugares. Streaming, toda a modelagem das startups, especialmente as que vão para Luxemburgo, Espanha e outras jurisdições aí também com vantagens que não são fictícias, né, que são genuínas. E isso faz com que o fisco, dentro desse contexto mundial, né, de multilateralismo, consiga, de alguma maneira, tentar arrecadar alguma coisa. Né? Então, essa tentativa, né, de tributação mínima de 15% foi muito discutido lá na Áustria. Inclusive, eu participei do lançamento do livro da última turma, né, do curso de LLM. O livro foi tá esse aqui, não sei se vai aparecer na tela, mas enfim, todos os colegas que estão aqui nos assistindo no grupo de intercâmbio de experiências tributárias podem depois pegar comigo. E dentro desse contexto, né, do fisco querer arrecadar mais, por que que eles miram nas multinacionais? No meu primeiro IFA de 2008, né, eu não lembro se foi Pascoal Lamy, quem foi a autoridade que mencionou que o PIB mundial, 63% estava na mão de multinacionais. E quando a gente fala em multinacionais, a gente fala entre partes relacionadas que têm interesse em alterar preços para que a tributação seja a mínima possível, né? Natural. Mas aí a gente vem com uma sistemática na qual temos essas autoridades, então, se unindo, né, unindo esforços e concentrando, no caso aqui da OCDE, da ONU e outros acordos, né, mas vamos focar primeiro na OCDE, em que a gente tem 38 países desenvolvidos. Claro, a gente tem a Costa Rica, que aderiu em 21, mas como vocês podem ver, tem essa questão diplomática, né, além da política e comercial alinhadas. Da América Latina, para deixar bem claro, né, temos poucos membros, só o México, o Chile e a Colômbia. Né, o Brasil
pediu acesso, a Argentina está pedindo acesso, o Brasil já caiu deposto, né? Porque para ser um futuro membro efetivo, o Brasil, né, precisa olhar esse reposicionamento político global, né? Claro, ele está saindo de liderança até do G20 para parceiro, né, da OCDE, tem trabalhado muito com as autoridades lá essa evolução interpretativa e de modelagem, né, das normas. Mas o principal aqui é que o Brasil, apesar de ter acesso, né, via OCDE aos acordos de cooperação, né, com novos parceiros comerciais, o fato é que o Brasil teve uma pequena melhoria nos indicadores econômicos e sociais, porém teve, em função do retrocesso, né, na legislação de combate à corrupção, dentro da OCDE ele acabou ficando para trás aí nas avaliações. Dentro desse contexto, só para nominar os países que fazem parte, né, os 38 países que fazem parte da OCDE e que hoje estão em implementação, né, do BEPS, que é Base Erosion and Profit Shifting, então a erosão da base e a transferência de lucros, né, para países de menor tributação. A gente tem aqui, vamos pegar o primeiro, a Alemanha, né? A própria Áustria, que o Ramon citou como um dos países aí com maior estabilidade, a Espanha, né, das Ilhas Canárias também faz parte, Estados Unidos, Reino Unido não poderia ser diferente e Luxemburgo, né? Então são todos países da OCDE, estão acostumadíssimos desde 1900 e acho que 48 que a OCDE existe, né, a lidar com essa situação em que os comentários, né, sobre, por exemplo, TP Guidelines, né, tem preponderância na interpretação dessas regras, né? O fato é que essa orientação BEPS, né, da OCDE, veio em 2013 num contexto de crise financeira, redução da arrecadação e falência de alguns países em desenvolvimento. O fato é que hoje, pós-Covid e agora com as guerras, né, que estão em andamento na situação geopolítica, nós estamos ainda mais sujeitos a um endurecimento dessas regras por parte das autoridades fiscais, que mais do que nunca precisam arrecadar. Tá? E aí, o que a gente tem, né, dentro da OCDE de medidas de combate à elisão e evasão fiscal, né? Além do que o Ramon e o Robert já colocaram das tendências verificadas na STEP, na IFA, de compliance e tudo que a gente já ouviu. Nós temos, então, regras para prevenção de abusos, dentre elas, preços de transferência, eu estou colocando aqui, mas vocês vão ver que nos debates que eu acompanhei lá sobre preço de transferência, tem uma lacuna aqui, se isso é prevenção de abuso ou se é uma regra específica. CFC não é o Coritiba, viu, Mantovani? É Controlled Foreign Corporations, né? Intangibles, Hybrids, e a gente tem aí uma situação na qual a gente precisa ter, né, o controle dessas movimentações. E aí é o que o Ramon colocou, né, no compliance, troca automática de informações em alguns casos, troca sob demanda. Então, a evolução mundial evoluiu muito no contexto de buscar fechar esses loops, né, essas possibilidades de planejamento tributário e financeiro agressivos, né? A gente tem daí a questão da transparência global e mais recente, né, tributação mínima global. Mantovani, quer falar? Pode falar, Mantovani. Eu acabei levantando sem querer aqui, mano. Pode continuar. Ah, você não gostou, devia ter falado do Atlético, então. Olha só, eu tenho, então, como planejamento aqui, né? Eu quero falar um pouquinho desses casos recentes e, na sequência, falar de tendências e desafios que eu identifiquei. E, obviamente, o Robert e o Ramon vão me ajudar, assim como a gente faz na DRS Planning, né? De discutir os casos e as tendências. Eu acho que a gente vai poder aqui também ajudar todos vocês. Olha só, os casos que eu analisei, que eu tive a oportunidade de estudar lá durante 2 dias inteiros, né, com as autoridades máximas em cada país aí, foram 14 países diferentes, tá? Desses 14 países, a gente pega aqui a Dolce Gabbana, né? O professor Maisto da Itália fez uma apresentação absurdamente técnica. Na sequência, a IRT Automotive, né, da Boêmia, acabou da República Tcheca sendo apresentado pela Verônica, com escritório em Praga.
Acho que um ex-professor do Robert, né? No caso do caso holandês aí, foi o Peter Vattel, de Amsterdã, e ele é ex-juiz da Suprema Corte da Holanda, falou sobre esse caso aí da Lux Credit, tá? BV. Esses casos aqui, basicamente, trataram de situações na qual o fisco, então, tentava todo o tempo inverter o ônus da prova, jogando para o contribuinte, né? E especialmente para forçar que todos eles fizessem a seu TP documentation, né? A documentação de preços de transferência o mais abrangente e perfeito possível, tá? Na segunda, na sequência, né, teve outros casos sobre o não reconhecimento contábil, e aqui todos os associados à Câmara, escritórios de contabilidade em especial, a Márcia Rossetinho, o pessoal da E-Company, enfim, todo mundo tem que ficar cada vez mais atento a essa necessidade de olhar não apenas o IFRS, mas o BR Gap, o US Gap, todos as normas contábeis que de alguma maneira possam forçar ou não o reconhecimento, por exemplo, de juros nocionais que a gente fala lá de Luxemburgo, notional interests, mas a gente tem uma situação na qual alguns países acabam também adotando o regime de caixa, ao invés de ser por competência, tem algumas coisas que eles abordaram lá nesses casos aí, Watson's, Total Energies, daí no caso da Espanha, esse de Watson's foi de Luxemburgo, esse Total Energies foi um caso da Dinamarca, apresentada pelo Soren Fritz Hansen, e a LLC, a B ali, foi da Malásia, tá? No item 3, e eu já vou entrar em cada um desses casos aí com rapidez, obviamente, o material que eu tive lá e que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Opa, já não fiz certo. Eu tenho uma situação na qual eu tirei foto de todos os slides de cada um desses segmentos, né? Seja de ônus da prova, não reconhecimento, antiabuso e assim por diante. Esses slides, eles têm permissão para que sejam compartilhados até sexta-feira que vem, né? Mas eu deixei impresso, letra pequena, só a parte da frente, na parte de trás dessas folhas, porque os printouts foram feitos dupla face, também tem dados, então quem precisar, no caso, para entender um pouquinho melhor cada um desses casos, que me procure, vou ter o maior prazer em ajudar. Esse aqui da seção 2, né, na questão de não reconhecimento, aqui da seção 3, né, de normas anti-abuso, na seção 4, né, foi parte de prejuízos intragrupo, na seção 5, né, atribuição de lucros para estabelecimentos permanentes, na seção 6, blocked income. Então, dois casos brasileiros, né, com os Estados Unidos foram citados, da 3M, da Coca-Cola, e mais um caso da Venezuela, que a gente já vai chegar neles, e a parte de benefícios fiscais concedidos pela União Europeia, né? Aquilo que os países como Luxemburgo, Irlanda e outros aí tenham concedido que tenha extrapolado a permissão, né? Fazendo uma analogia aqui com o que a gente tem, Mantovani, no CONFAS, né? Como se os benefícios fiscais têm que ter essa aprovação no CONFAS para poderem ser levados em consideração. E a grande diferença é que lá não tem mais modulação, não existe modulação de efeitos. Então, se você teve aprovado um benefício ilegalmente concedido por um dos países membros da União Europeia, por mais que isso esteja aprovado em regulamento, assinado por você com a Irlanda, por exemplo, né, no caso da Apple, você sim teve que pagar toda a tributação para o governo irlandês, ainda que ele não quisesse receber, tá? Mas aí a gente entra na sequência para explicar um pouquinho melhor. Eu tive, então, só voltando aqui nos casos, pessoal, de ônus da prova, entrando no específico aqui da Dolce Gabbana, era um caso de serviços, né? E a parte de advertising contribution que eles falam. O que houve? A Itália e os Estados Unidos, então, estavam tentando disputar a arrecadação nisso, e a Itália, então, autuou
jogando, né, invertendo o ônus da prova por conta dos tax savings, né, que existiram nessa operação. Porém, o CARF deles, na parte administrativa, deu provimento, né, às razões do contribuinte, né, então foi ganho de causa no CARF, mas por alguma razão, parte do processo foi para a Suprema Corte. E na Suprema Corte, né, que normalmente são juízes que não têm o conhecimento técnico contábil e tudo, houve uma reversão, né? Então, a Suprema Corte deu provimento ao que as autoridades fiscais italianas estavam querendo, e a conta saiu caro para Dolce Gabbana, né? Preços de transferência, né? O importante é que desse julgamento foi definido que preço de transferência não é regra anti-avoidance, né? Não é para ir contra, né, a elisão de tributo, e sim uma situação para efetivamente verificar se os preços são compatíveis, né, com as OECD Guidelines. Dentro desse, a ERT Automotive Boêmia falava de uma situação na qual houve, e aqui dentro da Câmara Brasil-Alemanha a gente tem muito setor automotivo, né? Então, uma situação na qual uma planta foi adquirida, daí com prejuízos, e o pessoal queria usar esses prejuízos. Mas houve uma mudança de modelo econômico, modelo de negócio. E aí, fazendo uma analogia com o que o Brasil é proibido, né? Você levar prejuízos fiscais para frente quando você tem troca de acionistas e troca de atividade econômica, lá eles também tentaram, né, aproveitar ao máximo sem que houvesse a configuração dessas proibições. Mas aí, nesse caso específico, o contribuinte ganhou nas esferas administrativas, na primeira e segunda instância, e o que ficou claro para mim, né? Os comparáveis desse caso aí, os comparáveis do estudo de preços de transferência foram muito bem documentados pelo contribuinte. Foi essa a razão pela qual ele ganhou o caso. Então, mais do que nunca, escritórios aí, ó, Miara Schwartz e Tomaszewski, Gaia Silva Gaed, que já tem equipes preparando, né, estudos de preço de transferência, é importante usarem de profissionais que tenham gabarito e experiência já de países da OCDE. Mantovani, vocês já estão com escritório na Espanha, né? Sim. Então, é importante todo mundo ter essa visão aí de que a documentação de preço de transferência é o que vai fazer toda a diferença no caso de alguma disputa. O outro caso, então, da BV, né, case, né, de Luxemburgo, foi exigido um ônus da prova residual, né, sendo jogado para o contribuinte, no caso deles terem atribuído uma despesa de commitment fees, basicamente limite de crédito. Então, imagine que Luxemburgo é um país, né, o segundo maior centro financeiro mundial, só atrás dos Estados Unidos, e eles têm uma legislação e uma regulação do setor de capital, né, financeiro lá muito grande. E dentro disso, Luxemburgo permite, né, que haja um reconhecimento desse tipo de situação como custo, né? E no caso, eles não houve concordância, né, das cortes, nem na primeira instância, nem na segunda, para que fosse justificada isso com base no score da empresa matriz e tudo que conseguia, né, com que houvesse uma maior facilidade na redução do valor dos juros, tá? Mas aí o que ficou claro desse terceiro caso aí para mim foi que sim, juros são dedutíveis, porém, no caso desses commitment fees, né, desse limite de crédito aí, foi considerado sham scheme, né? Então, um esquema ilegal, né? Foi considerado pelo fato de não ter sido plenamente documentado, e aí eu não estou falando de documentação de ETP, e sim de contratos. Então, mais do que nunca, também os escritórios de advocacia, escritórios contábeis têm que estar alinhados, porque um bom contrato é que vai resolver o problema. Dentro do item 2, então, que foi aí o que eu chamei de não reconhecimento contábil, a gente teve o caso da Watsons, né, uma rede de farmácias lá na Malásia, que tomou empréstimo para fazer uma compra, né, de outra cadeia de farmácias lá.
E essas ações foram compradas, então, com base em empréstimos, e a dedutibilidade desses juros neutralizava toda a tributação, tá? E aí foi verificado pelas autoridades fiscais que esses juros, então, não tinham justificativa comercial, que não teria sido contratado adotando arm's length, né, que é com terceiros interessados. Então, isso tudo, as autoridades fiscais foram para cima, mas a decisão da corte foi favorável ao contribuinte, tá? Por quê? Porque estava tudo perfeitamente documentado e a autoridade fiscal acabou adotando, né, Investopédia, né, para fazer uma comparação de percentuais de juros, se eram cabíveis ou não, e isso não foi considerada a ferramenta de análise de preço de transferência pela corte, tá? Então, o que ficou para mim claro é que as autoridades fiscais não apresentaram justificativa plausível, né, para zerar esses juros aí, tá? Então, mais do que nunca, importância aqui para todos nós aí de termos toda essa documentação em perfeita ordem. No segundo caso da Total Energies, né, um caso da Maersk, eles acabaram fazendo serviços técnicos e serviços financeiros, além como performance de garantias de extração de petróleo em determinadas plantas que eram em países africanos, na Algéria e no Catar, na verdade. Tá? Então, esse foi um caso em que autoridades da Dinamarca tentaram cobrar, forçar, né, que houvesse um ajuste de preços de transferência na bagatela de 1.746 não, 174.649.000 euros. O que ficou claro, né? As autoridades perderam na primeira instância administrativa, perderam na segunda instância administrativa, porém, e aqui é o que depois, ao final, eu vou chamar a atenção de todos aqui, houve uma reversão na Suprema Corte. Então, nesse caso aqui, diferentemente do Brasil, que o que se ganha na esfera administrativa não pode ir para a esfera judicial, lá tem algumas exceções, tá? E no caso, as autoridades da Dinamarca tentavam forçar que houvesse também o pagamento desses recursos, que obviamente em tese eram da matriz e foram aplicados nesses dois países, para que houvesse então o maior número de despesa lá. Tá? E por que eu tenho que alocar despesa para lá, né? É apenas para que eu tenha uma renda no meu país, no caso a Dinamarca, e que lá no outro país, na Algéria, eu tivesse uma despesa? Não é só isso. É que existe, então, na Dinamarca, no caso, uma isenção de dividendos, né, para empresas investidas no exterior com mais de 5 anos na carteira. Então, quanto mais lucro fosse feito lá, nos outros países, maior seria a vantagem de remeter dividendos isentos, né, para a Dinamarca. Tá? Então, nesse caso, daí depois a gente vai tomar as nossas decisões se houve, assim como no Brasil, né, uma tendência de julgamento econômico versus o jurídico, né? Então, em tempos de guerra e tudo, pelo que eu vi ali, especialmente no cafezinho, né, quando eu conversava com os especialistas desses vários países aí, a tendência deles em reconhecer que há um aumento de insegurança jurídica justamente por essa interpretação econômica é avassalador, o aumento. Né? Eu quase dava risada, né? E não era por conta das piadas dos austríacos, viu, Mantovani? Porque eu falei, bem-vindo à realidade do Brasil, né? Mas, enfim, acabei não indo adiante. Outro tema de não reconhecimento contábil, então, foi dessa LLC, né? No caso, o que foi definido para que o contribuinte tivesse ganho de causa é que ele estava ligado, né, uma holding em Luxemburgo, em que existe no regime especial lá assinado entre as autoridades fiscais de Luxemburgo e o contribuinte a possibilidade de você deduzir os juros, né, o notional interest que eu comentei um pouquinho. Então foi feito adequadamente a tax ruling, né, lá de Luxemburgo, e o fisco tentou dizer que não havia substância, mas não foi feliz, né, nessa argumentação.
Então, prevaleceu que sim, também havia substância nessa operação. Esse caso 2, então, falando de não reconhecimento contábil. No item 3 aqui, regras anti-abuso, né? Eu vi alguns casos, eu vou citar os mais interessantes aqui. Teve uma sociedade unipessoal, aí a questão de Portugal, né? Houve uma disputa prévia, né? Então, eles têm um Tax Arbitration Court, né? Em que as autoridades administrativas daí tentaram combater essa decisão arbitral, tá? Mas o que ficou para mim claro nesse caso, que era de construção e gerenciamento de shoppings, né, e shopping centers em diferentes países, em que você tentava alocar despesas de uma maneira maior ou menor, né, de acordo com a carga tributária, as autoridades tentaram questionar isso, colocando como preços de transferência em comparação com as regras GAR, né, General Anti-Avoidance Rules, né? Então, as regras anti-elisão, mas não fizeram a lição de casa, porque elas não prepararam do lado delas a documentação de preço de transferência. Então, o que o contribuinte lá de Portugal apresentou foi aceito e prevaleceu a legislação de preço de transferência. No outro caso aqui da Skechers, né, vocês devem conhecer, né, uma rede famosa de tênis, né, de calçados lá nos Estados Unidos, uma situação na qual eu tenho, e aqui o Ramon vai me ajudar depois na sequência, que olhar não apenas nos Estados Unidos a tributação federal, mas a tributação estadual. Nos Estados Unidos, nós temos imposto de renda estadual também. Então, esse caso da Skechers, houve, então, por orientação da KPMG, né, um planejamento tributário na constituição de uma holding de IP, né, de propriedade intelectual, em que houve daí a contribuição dessas propriedades intelectuais nessa holding que tinha benefícios, né, num determinado estado dos Estados Unidos que não cobrava o imposto de renda estadual, né, e fazendo com que o estado do Wisconsin, né, onde estavam a boa parte das lojas, né, dessa Skechers, ficasse com a tributação quase zerada, né? Então, as autoridades de Wisconsin colocaram à prova esse planejamento e tentaram, de todas as maneiras, forçar essa tributação e ganharam, né? Então, na segunda instância, houve sim o reconhecimento de que, pela doutrina, né, da substância econômica, faltaram alguns requisitos lá nesse planejamento, especialmente o propósito comercial válido, que o contribuinte não conseguiu apresentar. Então, mesmo com uma KPMG por trás, o estado do Wisconsin conseguiu reverter isso aí. E aí, desse caso, que para mim ficou claro, é que os tribunais federais lá dos Estados Unidos cada vez mais estão aplicando essa doutrina da substância econômica, tá? Inclusive em disputas de preço de transferência. Então, mais do que nunca, além, né, da substância econômica, você fazer uma boa documentação de TP, tá? E aí, na sequência da Checkers, eu tenho a BlackRock, né? Então, foram operações de aquisição da matriz dos Estados Unidos de um outro grupo financeiro também nos Estados Unidos, mas com a interposição de uma entidade do Reino Unido, né? Que tem, né, alguns benefícios fiscais relevantes na montagem dos rulings, em que é permitido você também, como Luxemburgo, deduzir os juros da operação, né? Como se houvesse juros numa operação de M&A. Então, lá dentro do Reino Unido, as autoridades fiscais autuaram isso, colocando, né, que esse 4 bilhões de libras de impostos lá foi algo fora, né? Não tinha propósito, tá? Houve, então, uma situação na qual as autoridades fiscais ganharam na primeira instância, perderam na segunda, é, porém, na segunda que eu digo, daí foi foi decidido, na verdade, no Poder Judiciário,
né, por juízes, né, não especialistas, e a situação de insegurança jurídica foi que o contribuinte tinha ganho, então, na esfera administrativa na segunda instância, acabou perdendo na esfera judicial, as regras de preço de transferência, ou arm's length principle, melhor dizendo, não é uma regra anti-abuso, né? Mas acabaram decidindo que continha norma anti-elisão, então trazendo uma insegurança jurídica muito grande na situação, tá? E aí, nessa situação específica da BlackRock, os profissionais que estavam lá debatendo, né? O Richard Collier, Peter Vattel, de novo, né? De Amsterdã, e o Tracy, dos Estados Unidos, além do Leonardo Marques, né? Desse caso de Portugal, foram muito enfáticos em dizer que a ECJ, né, a Suprema Corte lá da Europa, né, da Comunidade Europeia, levou 3 anos para corrigir o seu erro e mesmo assim não fez direito, não limpou direito, não considerou tecnicamente adequadas, né, as situações que deram ganho de causa para o fisco, tá? O quarto item de prejuízos fiscais intragrupo, né? A história Enzo, Dupont, Dart, isso tudo me chamou muito a atenção pelo seguinte: quando o profissional, né, o consultor lá da Argentina, né, que é professor na LSI, né, no Reino Unido, o Eduardo Bystrock, ele levantou um ponto que para mim não era muito relevante, mas que agora eu pretendo levar adiante um estudo similar ao que ele fez na Argentina aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? E isso talvez a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha queira também pegar ajuda lá com o pessoal de São Paulo ou da própria Alemanha para tentar fazer com que não haja isso aqui no Brasil. O que aconteceu na Argentina? A Argentina, ela é membro, né? Apesar de não ser membro da OCDE, ela adota toda a legislação da OCDE há muitos anos, muitos anos. E eles, em um determinado momento, tinham uma determinada estatística de vencimento das autoridades fiscais era baixíssima, né? No caso de preço de transferência. E o que aconteceu num determinado período? Eles inseriram para as autoridades fiscais argentinas um bônus atrelado a aumento de arrecadação, né? E isso fez com que a chance, que o êxito das autoridades fiscais na cobrança de casos de preço de transferência aumentassem muito, foi para 40%. Mas mesmo assim é um número muito grande de êxito dos contribuintes, 60, né? Mas o aumento de quase zero para 40 foi um negócio assim muito forte e se viu, né, muito do abuso muitas vezes das autoridades fiscais em criar dificuldades para os contribuintes, invertendo o ônus da prova a todo momento, tá? O que aconteceu no caso vamos lá, prejuízo fiscal. No caso da História Enzo, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando você tem fábricas de papel, você adquire outras fábricas em outros países. Eles, lá na História Enzo, adquiriram, então, uma determinada planta que tinha muito prejuízo fiscal, né? E dentro disso, de acordo com as autoridades fiscais, houve uma ordem da matriz, né, para que houvesse, né, o controle das operações, mudando os preços e gerando ainda mais prejuízo, jogando esse prejuízo desse país para a matriz, né? Em tese, aí houve o êxito do contribuinte na primeira instância, só que foi revertido na segunda instância. Por quê? Né? Porque as autoridades conseguiram comprovar uma incorreta determinação do arquivo risco-função, tá? Que foi apresentado pelo contribuinte. Foi conseguido comprovar erros nas análises comparativas, e foi também identificada a falta de justificativa em preços de análises de macromercado. O contribuinte, a História Enzo, no caso, colocou dados gerais da indústria papeleira, quando, na verdade, deveria ter colocado dados locais. Tá? Então, mais um, para mim, ficou claro a necessidade de fazer um trabalho bem cauteloso, né, no TP Documentation.
O segundo caso da Dupont, e aí o Mantovani, eu vou controlar o tempo, 10h30. 10h30 já foi o nosso tempo. Eu ia até comentar, amor, a gente tem que dar uma aceleradinha no final. Tá bom, então vamos lá. No item 5 de atribuição de lucro a estabelecimentos permanentes, né? É muito claro para mim, no caso da Alemanha, né, que tem os casos de estabelecimento permanente, a necessidade da Alemanha puxar para si a carga tributária, né, para poder arrecadar mais. E o principal, então, indo para os casos brasileiros, né, de renda bloqueada, no item F aqui, da 3M, da Coca-Cola. Acontece que o Brasil, a subsidiária brasileira da Coca-Cola, alegou que não podia pagar royalties lá para os Estados Unidos, com base numa legislação do INPI, né, que limitava só 1% marca, sendo que o fisco americano exigia, por critérios de mercado ali, que o royalty fosse de 6%. Tá? É, houve uma decisão que foi contrária à Coca-Cola, então as autoridades fiscais americanas conseguiram comprovar que essas legislações brasileiras, no caso de agências regulatórias, não poderiam se sobrepor à legislação tributária americana e eles conseguiram cobrar. Porém, há que se considerar que nos Estados Unidos, esse caso específico de renda bloqueada ela tem validade, não é validade, tem fundamento, né, numa doutrina de 1984, né, que chama-se Chevron Doctrine. E aí, desde 1984, nos Estados Unidos, as agências reguladoras eram tidas como aquelas que tinham a última palavra em alguma coisa, tecnicamente falando, de um determinado segmento, de um setor. Porém, foi revertido na Suprema Corte Americana agora, recente isso, né, para tirar os superpoderes das agências reguladoras, que lá estava sendo muito criticado. Então, essa decisão aí está trazendo, né, muita insegurança jurídica na medida em que você tem aí juízes sem conhecimento contábil aí decidindo coisas que podem eventualmente ajudar no aumento da arrecadação. E fechando dos benefícios fiscais da União Europeia, né, da Fiat, da Amazon, da Apple, o que para mim ficou claro foi que há também incerteza, incerteza jurídica de todos os lados, porque no caso da Apple, por exemplo, apesar de ter sido definido que era um subsídio ilegal lá na Irlanda, o que foi definitivo para que esse julgamento ocorresse foi que os Estados Unidos teriam que assumir lá os créditos tributários, né, que a União Europeia cobraria. Então, a conta, na verdade, muito facilmente foi decidida pela Corte Superior da União Europeia, mas quem acabou pagando o pato foi o governo americano. O que a gente tem para fechar aqui, e aí falando um pouquinho da aula, né? A gente chama Klaus Vogel Lecture, foi um dia inteiro de aulas e palestras lá, e com o lançamento do livro, quais as tendências e evolução da tributação internacional que eu identifiquei, né? O próprio Robert já falou, né, das formas práticas, né, de a gente olhar os acordos para evitar dupla tributação, essa disputa entre país de residência e destino, mas aí eu foco, né, pelo que eu percebi lá, de todos os que compareceram, especialmente dos consultores tributários, né, por razões óbvias, todo mundo insistindo para que os contribuintes fizessem os rulings, os APAs, ATRs, né, que são Advanced Pricing Agreements, Advanced acordos, né, específicos que a gente chama aqui no Brasil de regimes especiais. Isso tudo a gente tem que ver como é que a Receita Federal vai instrumentalizar, se isso vai ser cobrado ou não, como é que vai ser essa mudança de conceito de autoridade fiscal que só quer autuar o contribuinte para ver o contribuinte como cliente, né? Isso é algo que para nós não está claro aqui no Brasil. As informações de LGPD e outras informações confidenciais ficam nas autoridades fiscais brasileiras, que, por decisão do STF, fica compartilhado também com autoridades estaduais e municipais. E aí, tudo isso a gente sabe como é que é vazamento de informações aqui no Brasil, né? A corrupção nasce aí. Então, o que eu tive aqui como insight, vamos assim dizer, né? De tudo isso que eu vi, assisti, ouvi deles e pude presenciar em alguns casos, né? Há
uma necessidade hoje de as pessoas especializadas em preços de não em preços de transferência, em tributação internacional, melhor dizendo, que elas componham equipes multidisciplinares, trazendo economistas, contadores, advogados, engenheiros, que se for deixar para que haja uma interpretação de cortes superiores, né, que nem sempre os juízes são tecnicamente preparados e há uma tendência de quererem ajudar os seus governantes, né? Então, mais do que nunca, é preciso ter capacidade para gerar documentação grande, extensa, útil, que traga, né, para nós uma maior segurança jurídica. E é isso que eu coloco de conclusões finais aqui, como desafios não apenas brasileiros, mas mundiais, tá? De simplificação tributária, né? É uma piada se a gente levar em consideração os Estados Unidos, que é hiper complexa a legislação lá, tem imposto de renda estadual, é complexo, e segurança jurídica. Né? Então, o que eu falei, preferência por acordos especiais, né, entre as empresas e o fisco. Aí eu tenho a questão de responsabilidade também. Opa, não sei como é que eu volto aqui, mas responsabilidade e compliance, que o Ramon já colocou, né? E a gente tem que sempre olhar para que os nossos planejamentos venham acompanhados de uma redução de riscos, especialmente para evitar que haja interpretação jurisprudencial, né, de cortes superiores aí. E aí fica aqui o recado para as pessoas aqui associadas à Câmara, especialmente os escritórios contábeis, né? Existe o fisco global, mas existe a necessidade do nosso lado da construção de um novo padrão financeiro contábil, né? Que é o que vai nos garantir maior segurança na hora de produzir, inclusive, a documentação de preços de transferência. E aqui, fechando, né? Como iniciativa, o fisco brasileiro está muito à frente, gente. Um dos meus ex-colegas de mestrado lá, ele fez, na verdade, o curso 2 anos antes, tá? O Thomas Balco. Ele era tax advisor, como eu, só que ele mudou, foi para o lado negro da força. E ele hoje é consultor da OCDE e ele deu treinamento para 33 autoridades fiscais aqui do Brasil. Eu comentei com ele, né, a respeito do Brasil, a questão de o quanto eles são ávidos por aumento da arrecadação e tudo. Ele só deu risada, mas falou que não podia me ajudar, que deu o treinamento para o fisco e falou que são todos eles muito inteligentes e estão muito bem preparados para iniciar uma legislação que, apesar de aplicável em 24, né, com entrega de declarações em 2025, a gente vai ver decisões jurisprudenciais só daqui a 5, 6 anos. E olhe lá. Então, as empresas multinacionais, especialmente de porte médio, né, que não tem equipes para fazer, né, toda a documentação, que tomem bastante cuidado, porque o fisco vem forte. Então, era isso que eu tinha para falar e eu acho que deixo aberto aí com esse desafio. Né? O Robert e eu, o Ramon, a gente tem visto a internacionalização de investimentos como estratégia de competitividade. E vocês, o que que acham? Obrigado, Mon. Obrigado, Robert, Ramon, pelas apresentações. A gente está com o horário um pouquinho curto agora para encerrar. Eu só vou fazer uns dois comentários aqui. A gente acabou não tendo, acho que como foi bastante completo, a gente acabou não tendo questionamentos aqui no Q&A. Eu acho que essa questão da internacionalização de investimentos é algo que o Brasil sempre teve muito em foco, né, por conta de uma legislação mais clara, mais estável, vamos dizer assim, mais com menos surpresas, né? O exterior com menos surpresas do que aqui. Então, o desafio era os estrangeiros entenderem o Brasil. E a gente está talvez vendo um movimento não de inversão, né? Mas de talvez uma, uma insegurança surgindo também em outros países em relação à tributação. Então, o Ramon e o Robert comentaram muito, né, de benefícios em outros países, legislação em outros países. Você falou da jurisprudência que está mudando, então o fisco dando ganho e o judiciário dos outros países mudando. Então, a gente sempre teve aqui no Brasil como princípio que era muito importante discutir as questões primeiro nos tribunais administrativos, especialmente por uma questão técnica, né? Então, para avaliar as provas, avaliar a documentação,
né? Essa questão de ônus da prova sempre foi muito importante avaliar tudo no CARF, nos conselhos contribuintes. E a gente tem a garantia aqui no Brasil de que algo que é julgado nesses tribunais administrativos é válido, né? Perante o fisco, perante o contribuinte. E a gente vê um movimento inverso, né? Na Europa, como você comentou, nos Estados Unidos, das cortes judiciais revertendo decisões pró-contribuinte. Então, me parece que esse cenário de instabilidade, né, a gente sempre brincou, né? Não, aqui é o Brasil, aqui é diferente, é complexo. Me parece que isso está espalhando um pouquinho, existe uma preocupação com isso, mas o que me parece é que, de fato, como você comentou no final, a gente tem uma ânsia arrecadatória crescendo mundialmente, né? Então, é um movimento. O que vai salvar tudo isso? Documentação, transparência, estudo, planejamento adequado, planejamentos com substância financeira, acho que isso é muito importante, né? Então, a gente vê tanto os tribunais aqui como os do resto do mundo se preocupando com a substância financeira dos negócios, né? Não estando atentos somente à questão tributária, né? Mas também ao negócio como um todo. Então, acho que essa é a minha reflexão, que eu gostei bastante das apresentações, mas vamos ficar atento aí aos novos movimentos. Acabou de aparecer aqui no Q&A, o Eliseu questionando se você pode comentar um pouquinho sobre as regras de TP. E daí eu queria encerrar então com esse questionamento, tá, amor? Se eu pudesse ser breve, Tá bom. depois a apresentação também vai ficar à disposição ali do pessoal. E se quem quiser pode entrar em contato direto com os palestrantes. Tá bom. Não, as novas regras, né, de TP. Então, o Brasil tinha uma regra que tinha margens fixas. Isso diferia muito dos outros países, né? E o Brasil se alinhou à legislação da OCDE, apesar de não ser membro. Então, ao invés de você ter margens fixas, né, para todo e qualquer segmento, você precisa fazer a documentação de preços de transferência com delineamento de operações, comparativos, né, do mesmo mercado aqui no outro país. E é complexo fazer esse levantamento da documentação, é caro, né? Hoje, em função da alta demanda, né, serviços pelas Big Four e outros escritórios aí, as empresas vão encarar aí um custo aí que talvez não estivesse no orçamento, mas o fato é que essas regras de preço de transferência vão levar em consideração também os comentários da OCDE, as TP Guidelines, né, que a gente chama, e outras situações que podem servir de parâmetro, né, de adoção em mercados de outros países que no Brasil aqui a gente não tem experiência nenhuma, né? Então a gente tem que se socorrer de auxílio de especialistas que tenham essas capacidades. E o pessoal do exterior tem bases, né, amor? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil é buscar essa experiência lá fora mesmo, né, de precificação, de como que é feito o cálculo, como que é encontrado o melhor método, para conseguir atender a legislação de uma forma adequada. Como você comentou, o pessoal está treinado para fiscalizar. Então, a gente tem que se treinar também para cumprir as obrigações. Então, eu passo a palavra então para o Augusto fazer o encerramento do evento. Agradeço aos palestrantes pelas apresentações e tenham todos um bom dia. Excelente. Da minha parte, fica o agradecimento aos três palestrantes, Robert Reuter, Monroe Olsen e Ramon Razotto Fortes. Obrigado por compartilharem conhecimento com os nossos associados e obrigado também, Mantovani, por moderar o evento. Por fim, agradeço aos patrocinadores da Câmara mais uma vez, na modalidade Master, os amigos da Anderson Balão Advocacia, da Robert Bosch, Grupo Servopa, Lapinha, Miara Schwartz Tomaszewski, o nosso muito obrigado, e também aos patrocinadores do GIETRI, que são a Gaia Silva Gaia de Advogados, Rapner Krutz e Chartecor. Nosso agradecimento a vocês, que acompanharam até o final o evento. Não sei se foi mencionado, mas cabe reforçar que a apresentação pode ser compartilhada, então a gente envia um e-mail para todo mundo que esteve presente hoje, tá bom? Então, um abraço a todos, um ótimo restante de semana e até uma próxima oportunidade. Tchau. Muito obrigado, Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tá, Alberto, tchau. Tchau.